Aí a gente entra nesse mundo banto, onde eu vou falar um pouco aqui sobre a região da atual Angola e um pouquinho menos ainda da região de Moçambique, que para nós é extremamente importante. O rapaz ali, o colega, perguntou da migração banto para o Brasil, o que é uma pergunta extremamente pertinente, porque a gente tende a privilegiar a influência iorubá, Nagô-Yorubá, que é uma influência muito forte, regionalizada, Bahia-Maranhão, e que está muito presente na cultura afro-brasileira, porque é uma migração mais recente, finalzinho do 18 e 19. Então a presença, a marca cultural ficou mais viva. Os bantus, que são esses que a gente vai começar a falar agora, eles vêm desde 1580 até 1850, durante todo o período do tráfico. Essa Angola é, como o Luiz Felipe de Alencastro mostra, a principal região fornecedora de escravizados para o Brasil. A presença das culturas bantus, ela está no cotidiano, ela está entranhada na cultura brasileira, porque a influência iorubá, ela está muito circunscrita no plano religioso. Os bantus, eles estão no vocabulário, e esse livro que eu falei da Ieda Pessoa de Castro mostra a quantidade de vocábulos bantu, que a gente nem imagina que são coloquiais do português. Ele está presente na culinária, na musicalidade, nas relações interpessoais, quer dizer, é uma coisa que se disseminou com muito mais enraizamento, porque veio antes, porque veio sempre, porque foi para o Brasil inteiro. Então não tem aquela coisa assim, os bantu. Por outro lado, tem uma perspectiva de intelectuais, também de religiosos, de sacerdotes das culturas afro-brasileiras, da primeira metade do século XX, mas que perdura até hoje, que é de ainda uma mentalidade que hierarquiza culturas e sociedades. Portanto, os europeus estão no topo da civilização, do desenvolvimento, e os africanos que vivem em aldeias estão na base. E isso é uma perspectiva que a gente já destruiu em termos de conceitos analíticos e interpretativos, que a gente chama de evolucionismo, mas que está permeada nas mentalidades de todo mundo. Segundo essa perspectiva, esses povos que a gente acabou de falar seriam mais sofisticados, mais complexos, mais desenvolvidos, enquanto esses povos que a gente vai falar agora seriam mais simples, menos sofisticados. Então teve uma tendência da intelectualidade em privilegiar a influência iorubá, é uma coisa sistemática de interpretação, de ignorar a presença bantu. São essas populações bantus. O que a gente vai falar agora são basicamente aqui os povos que estão nessa região que esse mapa do Alberto da Costa e Silva compreende. Depois a gente fala um pouco sobre os outros também. Aqui é o Rio Congo. Os portugueses chegam aqui em 1483. As informações que a gente começa a ter sobre essa região são produzidas por europeus a partir desse momento. Antes disso a gente consegue sim, porque depois que os missionários e os viajantes frequentavam essas regiões, eles perguntavam e eles coletavam as histórias orais. Não, o Reino do Congo foi fundado de um povo que veio do norte, atravessou o rio, em torno de, calcula-se, século XIV, e chegou aqui no Planalto, onde está a Banza Congo, e dali os Muixicongos, que são esse povo que veio do norte do rio, se impuseram sobre os chefes locais. Isso é contado, né, nessa região, então a gente recupera essa história pela oralidade. Essa região aqui é a produção de cobre, aqui Minas de Mindule, cobre. Aqui tem um grande mercado que congrega rotas que vêm dessa bacia fluvial, produtos que vêm do interior, produtos que vêm aqui do Sahel,
produtos que vêm da costa, como sal, como determinadas conchas, tecidos de ráfia, e aqui entre os Macoco, no Lago Malebo, onde hoje em dia é Kinshasa, tinha um grande mercado que eram confluências de rotas. O que a gente vê com relação à formação dessas sociedades mais complexas, mais hierarquizadas, como Benin, como o Daomé, como os Ashanti, como os povos Alsaz e como Timbuktu, como essas sociedades do Sahel, né, das bordas do Saara, é que geralmente há um processo de complexificação social e política a partir de intensificação de trocas comerciais. Quando tem um lugar que tem um monte de rotas de troca de comércio que confluem para ali, geralmente esse lugar é o embrião de uma sociedade, de um reino, de uma cidade-estado, de uma sociedade que vai se complexificando. Então, os mitos de fundação, porque quando os portugueses chegam aqui, e eles chegam aqui no final do século XV, eles encontram o que eles vão chamar o Reino do Congo. Eles já estão tendo uma série de surpresas no contato com Benin, no contato com os Ashanti, eles estão vendo, e se bem que eu não sei se são surpresas, porque eles não tinham a cabeça que nós temos de achar que eles eram inferiores. Eles eram desconhecidos, né? Então eles estão entrando em contato com populações desconhecidas. Mas nesse momento não tem ainda essa valoração de ser melhor ou ser pior, né? Aos poucos isso vai se construindo. Então eles entram em contato com o Reino do Congo, aqui na Foz, em Pinda, e percebem que é uma sociedade estruturada a partir, que eu já falei para vocês, que definiria um reino nessa terminologia, uma capital, com um grande chefe, no caso do Congo é o Mani, com províncias subordinadas, né? O Congo é isso aqui, depois eu tenho um mapa, eu mostro melhor. E que esses chefes são subordinados ao Manicongo, tem que pagar tributo para o Manicongo, se o Manicongo vai em guerra tem que fornecer soldados para os exércitos do Manicongo, nas grandes cerimônias, nas cerimônias de colheita, entronização, enterro de algum chefe, vai para a capital para participar do ritual. Então essa unidade ela é dada em termos econômicos pela tributação, tem que pagar tributo, em termos políticos, estratégicos, né, de manutenção do território na sua integridade contra ameaças externas, e no plano simbólico de aceitar que aquele chefe é o grande rei, e para isso esses rituais e esses símbolos de poder são muito importantes. Então aqui a gente tem Luango, Cabinda, Kakongo, que são sociedades que já conheciam formas políticas de centralização do poder há mais tempo, e da onde provavelmente vêm as formas de estruturação política do poder que são adotadas pelo Congo. E aqui, então aqui a gente tem os Congos, e aqui a gente tem a ilha de Luanda com o que eles vão chamar de Ambundos, e alguns povos em Bangalas, que são povos migrantes que vêm aqui de Lunda, e também naquela coisa de brigas de sucessão de poder, um grupo se descola e vem fazendo um processo migratório, e quando os portugueses chegam, eles estão aqui nessa região de Benguela e são chamados de Imbangalas, e são povos guerreiros que se distinguem dos outros que são povos agricultores, né? Os observadores, né, dos séculos XVI e XVII vão encontrar, então, por exemplo, Luango, ao norte do Rio Congo. Essa seria a capital de Luango. Essa gravura, assim como a do rei do Benin, ela está nessa obra que está disponível em versão digital no site da Biblioteca do IEP. Então, esses caras, geralmente, eles nunca tiveram lá. Eles recolhem os vários relatos, eles fazem essas histórias de relatos que eles vão juntando, e eles encomendam essas gravuras nas oficinas de gravuras para ilustrar os seus relatos. Então não é que Luango era assim.
O cara que fez essa gravura leu um relato de alguém que esteve lá e ele fez essa representação de Luango. Ou seja, ela tinha ruas, ela tinha muro, ela tinha construções maiores, construções menores, e ele representa dessa forma. Então, e a mesma coisa com relação à maneira como eles se vestiam. No livro isso é a elite, a classe, o grupo dirigente de Luango. E isso está muito nas descrições dos viajantes, esse tipo de tecido, que é o tecido de ráfia, que os viajantes ficam vestificados com o apuro técnico da confecção. Outra gravura do Dapper, que aqui ele faz inclusive uma descrição disso aqui, que seria um cumbi, que é uma insígnia de poder. Então aí a gente já vê também, assim como na gravura do Obá do Benin, a complexidade da ritualização do poder, né? O Mani, ele tem uma vestimenta que o distingue, pele de leopardo, determinados colares, mas é um pu, né, que é a coroa deles, o tecido, que é um tecido que as descrições mostram que ela recobre os aposentos reais, a sala onde o Mani recebe em audiência estão recobertas desses tecidos. E ele recobre, inclusive, o lugar que ele se senta, e ele tem uma cadeira especial, e aí os músicos que sempre tocam, os súditos que se reverenciam, se prosternam, jogam terra sobre si próprio em sinal de respeito. Tudo isso, de novo, uma representação. Então, sabe-se lá se tinha um tabladinho com degraus, né? O que se sabe é que certamente tinha uma demarcação do lugar de poder do Mani Luango, no caso. Então, aqui a gente vê o que os portugueses descrevem. Descrevem um reino com províncias a partir de Banza-Congo, que depois vai ser chamada de São Salvador. O Mani Congo administra o território dele, que tem fronteiras fluidas, às vezes é maior, às vezes é menor, dependendo do que está acontecendo nas fronteiras, porque é claro que ele tem muito menos controle sobre as áreas de fronteiras do que sobre o coração em torno da capital, onde é mais fácil controlar os chefes. Essa estrutura é um pouco aquilo que eu já descrevi para vocês, quer dizer, da capital o Mani Congo administra chefes provinciais, que por sua vez têm autoridade sobre chefes de aldeia. Cada nominho desses tem um Mani, Mani Pemba, Mani Bamba, Mani Wando, Mani Sundi. E Pinda é o lugar que primeiro recebe os portugueses e que vai se fortalecendo no comércio. A história do Congo é uma história absolutamente fascinante, até hoje fascina as pessoas. Então, hoje em dia já tem muitos trabalhos, tem o meu próprio livro, Os Reis Negros do Brasil Escravista, tem vários trabalhos. E ela é tão conhecida e fascinante por uma questão básica, que é no primeiro contato no segundo ou terceiro contato com os portugueses, os chefes se batizam, aceitam o catolicismo, e essa religião passa a ser parte integrante da sociedade e da política conguesa. Eles passam a ser reconhecidos por Portugal, por Roma, pelo mundo ocidental. Isso eu estou falando de 1500. Nem São Vicente tinha no Brasil. E já tinha na África um Dom Afonso, que mandava seu filho, Dom Henrique, estudar em Portugal. Então tinha uma elite dominante no Congo que foi batizada, assumiu nomes portugueses. Os filhos dessa elite iam estudar em Lisboa, nos conventos, eram recebidos no Palácio Real. Eles recebiam ordens de aviso, ordem de Cristo, que são ordens da elite portuguesa. E esse Dom Henrique, filho de Dom Afonso I do Congo, se tornou bispo. O Papa não queria muito, mas na época o rei era Dom Manuel, forçou a barra, era Dom João II, forçou a barra, e o Dom Henrique, com pouca idade, se tornou bispo. Então, no início do século XVI, a gente tem no Congo uma elite dirigente que
lê e escreve português, se corresponde com os reis portugueses, tem nomes portugueses, vai à missa e tem todo o processo de criação ou de incorporação de elementos do catolicismo e de criação de novas formas e práticas religiosas, que é complexíssimo e que é um grande debate. O John Thornton é um grande especialista sobre o catolicismo no Congo, ele tem vários artigos, mas o inédito é que no século XVI há um rei africano cristão com correspondência escrita, presença na corte de Lisboa, e isso criou uma documentação inédita em termos para a gente fazer história da África desse período, porque você tem carta assinada pelos chefes. Eu acho que a gente tem até que se perguntar se essa carta foi escrita pelo chefe ou foi escrita por um secretário que foi estudar em Lisboa e que aprendeu português e que se ocidentalizou, ou mesmo por um português que estava servindo ao Manicongo ou ao Maniçoio nessa época. De qualquer forma, ele assinou e ele sabia ler. Ele confirma a informação que aquela carta traz. Então isso dá uma situação muito especial para a gente trabalhar o Congo e aí, juntando até com o comentário que eu fiz acerca do trato dos viventes, do Luiz Felipe, porque a minha intenção como pesquisadora, como estudiosa de história da África, é tentar ao máximo entender esses processos históricos internos à África e quais foram as determinações para que eles acontecessem dessa forma. Porque é muito diferente da gente olhar a África a partir da presença dos europeus. O momento é o mesmo, né? Os portugueses estão lá, a documentação é a mesma, a documentação produzida no âmbito dessa relação, mas a maneira como, o que a gente vai privilegiar é diferente. Enquanto um está privilegiando a política de Dom João no envio das expedições, o outro está privilegiando quais foram as conjunturas políticas e a correlação de forças entre os chefes que fizeram com que o chefe se tornasse católico. E aí, é claro, minha interpretação, e não só a minha, porque eu me baseei nos outros, é que o catolicismo é adotado para a afirmação do poder de uma linhagem. E eles estão em disputa. Tem uma grande disputa entre o segundo, o primeiro a ser convertido é Dom João I do Congo, em 1491, e quando ele morre, tem uma disputa entre dois filhos. Um que representa a religião tradicional e a maneira tradicional de viver, e o outro que representa a incorporação do catolicismo e a relação com os portugueses, que é o que vence a batalha. E é engraçado porque a historiografia fala que esse irmão que perdeu queria usurpar o trono de Dom Afonso. Quando você vai ler os estudos mais densos, mais minuciosos, você percebe que esse tinha sido eleito segundo as normas de eleição tradicional. Quem usurpou o trono foi Dom Afonso, que tinha o apoio dos portugueses. Mas na historiografia ocidental, ele entra como quem reafirmou o poder legítimo que tinha sido transmitido pelo seu pai. Quando você lendo a mesma documentação, você percebe que não era assim. Para vocês verem que é tudo construção, né? A gente tem olhares, perspectivas e vai construindo as histórias. Então, durante todo o século XVI, tem uma relação entre os portugueses e os congueses, e essa é Banza-Congo, a capital do Congo, e aqui ele descreve, ele fala, esse aqui é o Palácio do Rei, diz a legenda, o C são as igrejas, então a gente vê que tem várias igrejas, porque esse século de XVI é o século de apogeu do catolicismo, né, no Congo, e então tem igrejas construídas de pedra. Hoje em dia Banza-Congo são ruínas, né? Você tem ruínas dessas construções de pedra, vinham operários portugueses, e era uma relação entre reinos, eles são chamados de reinos irmãos, Portugal e o Congo.
No início, inclusive, a principal mercadoria nem era escravos, né, no início do século XVI. Eram marfim, cobre, produtos, né, da região. À medida que o século vai avançando, que as necessidades da América com relação à mão de obra escrava vão ficando maiores, e o tráfico vai se intensificando, os portugueses, os comerciantes, eles vêm buscar novos parceiros comerciais ao sul do Congo. O Congo está aqui, aqui está Luanda. Então eles começam a atuar aqui, principalmente a partir de São Tomé. Os portugueses têm aqui a ilha de São Tomé como uma base, né, de atuação. E aí entra em relação com esses povos aqui. Luanda, aqui era o Dongo, né, era o estado do Dongo, entre outros tinha Matamba, Libolo, e era uma terra de ambundos, que eram culturalmente parecidos com os do Congo, mas a língua é outra. No Congo se fala Kikongo, nessa região se fala Kimbundo. E aqui os portugueses têm a primeira experiência de conquista militar territorial. Então, se até então os europeus e os portugueses abrindo caminho, né, ficam na costa negociando, aqui eles se aliam a chefes locais e eles empreendem conquista territorial. Então eles vêm fazendo aqui ao longo do rio Kwanza, eles incluem eles fundam algumas fortalezas ou presídios, que são os núcleos de atuação desses portugueses. Agora, eles ficam rodeados de sociedades autônomas, então são núcleos de dominação portuguesa, cercados de chefaturas africanas por todos os lados. Alguns mais aliados, outros opondo mais resistência. Até meados do século XIX, eles vão empreendendo essas guerras, né, um período chamado das Guerras Angolanas, e daqui eles não passam, né, o rio Cuango vai ser o limite de penetração portuguesa. Então, quando fala-se em portugueses na região de Angola, no século XVII, são algumas ilhas negociando com os chefes. Agora, a transformação que essa presença provoca nas sociedades africanas é enorme, né? Tem aqui as imagens do batismo do Maniçoio, que é esse primeiro que se batisma. É interessante a gente ver como essas imagens são construídas. Tem um relato, que é um relato de Rui de Pina, que é um relato feito no calor da hora. A primeira redação desse relato é de 1499. Isso aconteceu em 1491. E foi o o capitão dessa expedição, o Rui de Souza, que contou o que aconteceu e o Rui de Pina registrou. E aí descreve, claro, com a linguagem da época, o milagre da conversão do Maniçoio e como ele absorveu a palavra de Cristo e adotou o nome de Dom Manuel. E aí essa gravura, que é uma gravura do final do século XVI, 1500 e alguma coisa, retrata isso com um padrão estético bem europeu, né? Então, assim, a maneira de retratar, né, os africanos e os apolos gregos é mais ou menos a mesma coisa. Então, eles têm até umas sandálias que são bem gregas. E aí desconta, né, a chegada da expedição, o contato do Rui de Souza com os chefes locais, a expedição que vai, porque na costa o Maniçoio é batizado e eles partem para o interior até a capital, Banza-Congo, para batizar o Manicongo. E é interessante a gente ver como essas gravuras, uma vai bebendo na outra, né? Então essa já é uma ilustração de um livro do século XVIII que se inspira, né, na ilustração anterior e faz uma outra ilustração para o mesmo episódio. Aqui seria a chegada do Rui de Souza em Banza-Congo com o Manicongo. É interessante porque na chegada do Rui de Souza, o Manicongo ainda não tinha sido batizado, ele vai ser batizado nessa ocasião, mas ele já é representado com coroa,
com o cetro, o padre já está aqui, com o cálice, com o crucifixo. Então, como a gente não pode tomar a imagem ao pé da letra, a imagem é um discurso. Então, ela está narrando uma história que era a história que, nesse momento, queria se contar. E essa história do Reino do Congo Católico é uma história importantíssima para o Império Português, porque é uma história de vitória do discurso português, da ação missionária dos portugueses, que justificava a ocupação dos territórios então descobertos. Então isso vai ser muito utilizado no discurso oficial português, a questão do Reino do Congo Católico. Aí até a análise que eu vou fazer na minha tese de doutorado nos reis negros do Brasil escravista, o vigor da congada, né, da coroação de um rei Congo no Brasil no 17, no 18, no 19 e hoje, e mesmo em Portugal ela desaparece, mas ela também tinha muita coroação de rei negro, de rei Congo em específico. A mesma coisa, né, o livro do Labat, na primeira metade do 18, vai reproduzir a imagem que foi feita para o Walter da... Não sei que livro, o Theodore Debris, eu não sei o que ele ilustra. Tem várias coisas do Brasil que também são feitas pelo Theodore Debris. No século XVII, os portugueses já estão em Angola, atuando no comércio ali e dominando os Sobas. Soba é o título do chefe nessa região de Angola. E o grosso do comércio já está em Angola. O Congo, ele se mantém autônomo, apesar de católico. Essa é a grande coisa que expressa como a incorporação do catolicismo não é fator de subordinação no Congo. É o que expressa a autonomia da maneira como uma sociedade africana lida com a influência externa. A gente viu a autonomia, viu rapidamente como as sociedades sailianas lidam com o islamismo, incorporando aquilo nas suas sociedades, e aqui a gente vê a questão do catolicismo. O catolicismo se torna, no Congo, uma religião dos chefes, do Manicongo e dos manes provinciais, afirmação de poder, importantíssima na construção da identidade do grupo. As insígnias são importantíssimas, a missa, a cruz, os santos. Agora, a maneira como isso é entendido é uma maneira absolutamente local. E eles mantêm a sua independência econômica e política. E eles vão se relacionar principalmente com holandeses e franceses que estão ao norte do rio, mas principalmente holandeses, que atuam a partir de Pinda. Quando os holandeses ocupam Luanda, em 1641, na mesma ocasião que eles estão no Nordeste brasileiro, mais uma vez a importância da análise do Luiz Felipe, eles estão no Nordeste açucareiro, eles precisam ocupar a área fornecedora de mão de obra, ocupam Luanda. O Congo se alia aos holandeses contra os portugueses, apesar de ser católico, e os holandeses serem calvinistas. Então, o que eu estava querendo falar e não encontrava a palavra, é um exemplo riquíssimo para a gente perceber a autonomia da política local. Porque ele é católico, mas subordinado a Portugal, não. É inteligência, né? É estratégia política. O Dom Garcia II, que é o rei que recebe essa embaixada holandesa em 1642, no meu entender, ele é uma peça no jogo político internacional da época, dessa região do Atlântico. Ele se relaciona com o Vaticano, para quem ele pede missionários católicos. O catolicismo é importante para a estruturação interna do poder político. Ele se relaciona com os holandeses e com Amsterdã diretamente, porque é o grande parceiro comercial. E ele faz a média com os portugueses, que ele também não é tonto. Os portugueses estão ali em Luanda. Eles estão ali ameaçando invadir o tempo todo, ali de Luanda, tentando invadir o Congo. E ele se alia com uma grande chefe africana que vai opor a grande resistência aos portugueses nesse período, que é a Ginga. A Ginga
ela seria substituta do próximo Gola. O Gola é o título desse povo dos Dongo. O Dongo é uma sociedade governada pelo Gola, é o título. E os portugueses, quando chegam nas terras do Gola, o reino do Gola, Angola. O Gola que governa no início do século XVII, quando os portugueses chegam, não, 16. Luanda é fundada como colônia portuguesa em 1575. O Gola é o Gola Bande. Ele morre, a substituta escolhida pelas normas tradicionais era uma irmã dele chamada Ginga Bande. Ela se indispõe com os portugueses e ela acaba sendo... o poder do Dongo é roubado dela e os portugueses põem um outro chefe no lugar do Gola. E a Ginga se une a grupos em Bangala e a grupos ambundos insatisfeitos e ela vai ser o grande poder que resiste a essa ocupação territorial, essa conquista portuguesa nessa região a partir do final do século XVI, né? Então, do final do século XVI até meados do XVII, eles estão brigando basicamente com a Ginga e seus aliados. O Manicongo vai ser, ela acaba se instalando aqui, depois de várias perambulações pelo sul e várias peripécias, que essa é outra história bárbara e pouquíssimo conhecida em termos históricos, porque é cercada de mitos e de ideologias. A Ginga é a grande heroína angolana hoje, da resistência. Assim como ela está na nossa capoeira, como ela está na festa de Ricongo, mas a personagem histórica é pouco conhecida. E tem material, tem documentação escrita. Bastante. Eu até tenho feito alguma coisa, eu acabei de defender uma tese de livre-docência, onde eu falo um pouco da Ginga, tem alguns artigos publicados sobre a Ginga, e uma das minhas insatisfações com o livro do Luiz Felipe é que quando ele fala da Ginga, ele fala da Ginga por esse viés porque a Ginga entra como, no imaginário da Europa iluminista, no século XVIII, como o exemplo da africana fascinorosa, comedora de gente, polígama, promíscua, tudo que há de bárbaro é projetado na Ginga. Tem um romance do século XVIII chamado Ginga, onde traçam essa personagem que depois Marquês de Sade vai incorporar isso. Então o Garcia II se alia à Ginga com os holandeses para neutralizar os portugueses. Eles acabam tendo que ceder porque vem a expedição do Brasil e retoma Luanda para os portugueses. Mas para vocês verem que o jogo político então existente é um jogo, ele tem uma lógica interna às articulações políticas que fazem parte dessa região e que, claro, incluem esses elementos externos, sejam holandeses, sejam portugueses. Mas eles não são determinados pela ação dos holandeses ou dos portugueses. E isso que você reparou, quer dizer, pensar como um líder de envergadura, claro que não é com qualquer chefe que tem envergadura de estratégia política, mas o Dom Garcia tinha, ele sabe aproveitar esse contexto. E ele se coloca como um Estado autônomo e que faz diferença no jogo político. E sem contar a ação dos missionários capuchinhos. É um contexto interessantíssimo em termos de complexidade de elementos. Porque aí aqui é a Ginga, né? Mas antes de entrar na Ginga, aí você tem como esse catolicismo passa a ser transmitido. Porque tem missionário às vezes, em períodos tem mais missionário, menos, mas há uma categoria, um grupo de sacerdotes católicos africanos, catequistas, às vezes são ordenados padres, às vezes eles estudam nas escolas missionárias, mas não chegam a ser padres, e são eles que vão perpetuar o catolicismo nessa região. Então, o próprio transmissor do catolicismo é um nativo que já fez uma elaboração própria a partir das suas tradições. É claro que no 19, Roma vai falar, não, mas isso aí não é catolicismo, pelo amor de Deus. Mas até lá, eles
eram considerados católicos, né? E como a religião, ela é aquilo que a gente estava falando do acrescentar, né? Ela vai se somar ao que tinha antes. Você não deixa de ser uma coisa para ser outra, você incorpora e torna útil ao momento que você está vivendo. O padre Cavazzi, que é o que fez essa aquarela, ele foi um missionário que atuou muito tempo nessa região e atuou junto à Ginga, e quando a Ginga morreu, ele estava do lado dela. E ele fez essas aquarelas. Então aqui é diferente do que a gente estava vendo. Ele escreveu uma história do Congo, Matamba e Angola, que depois passou por algumas modificações até ser publicada, foi publicada depois da morte dele. E acho que não sei, no 19 ou mesmo no 20 foram encontrados os manuscritos desse texto, que até então só se conhecia o texto já alterado. E nesses manuscritos ele tem essas aquarelas. Então é a Ginga, e aí a gente vê essa coisa da sobreposição. Ela está com a coroa e ela está com a machadinha, que é a insígnia máxima de poder dos Imbangala. Ela é Ambundo, mas ela andou entre os Imbangala para arrebanhar forças contra os portugueses. Ela incorporou a insígnia de poder Imbangala, que é a machadinha. E ela tem esse arco e flecha, que também é a representação do poder, e o séquito, né? De novo, os músicos. O estandarte, os músicos. Sempre a gente vai ver os músicos. As descrições com relação à corte da Ginga, ela come, quando ela bebe o vinho, todos batem palma e se reverenciam. E ela come ao som dos músicos. Então essa coisa de que Luís XV estava lá na corte com os cruz dele, a Ginga também estava na corte com os cruz dela. Né? Isso que é interessante, porque o poder se cerca de ritualização independentemente do lugar e da época. Né? Então, aí os europeus vão chamar de corte, e ela vai chamar pelos nomes. E, de novo, essa utilização, né, as imagens que vão se reproduzindo umas baseadas nas outras, que é como a história é feita. Então, essa coisa, por que é importante a gente ir, em termos de história, ir lá e ler um documento? Porque o que veio antes de mim leu aquele mesmo documento e interpretou, segundo a perspectiva dele, segundo a bibliografia que ele conhecia. Se eu apenas pego o texto dele e repito, eu posso estar repetindo coisas com as quais eu mesma não concordaria se eu fosse ver direito, pensar direito sobre a coisa. E por que eu, voltando ao início, por que eu acho que é fundamental hoje quem está dando história da África e cultura afro-brasileira na sala de aula para os pequenininhos, para os médios ou mesmo para os grandões, estarem fazendo isso com muita seriedade e muita fundamentação de estudo. Porque senão a gente vai continuar repetindo coisas e que nessa área tem coisas muito complicadas. Né? Então, é esse cuidado na construção do conhecimento. Então, por que a gente brinca com essa coisa das imagens? Né? Por isso, porque a imagem também é construída uma a partir da outra. Né? E aqui estão os ossos do Golabandi, que é o Gola anterior a ela e que tem todo um ritual de reverência aos ancestrais, né? Então a importância dos ancestrais. No caso desses... E o enterro dela, né? Porque ela morre católica, ela acaba se convertendo também. Né? No final da vida ela lutou a vida inteira contra os portugueses e tem um momento que ela assina um acordo de paz, ela já está velha, ela tem 83 anos, segundo as estimativas, já está cansada, diz ela, estou cansada não tenho mais força física, não tenho, porque ela é guerreira, ela está na frente dos exércitos, ela é vista pelos holandeses comandando seus exércitos, ela pega no pesado, ela incorpora uma persona masculina, né? Porque são sociedades poligâmicas, o homem tem várias mulheres, no caso a Ginga tem vários maridos. E ela tem até uma descrição que ela vestia os maridos de mulher. Nossa! Para ninguém olhar ainda por cima, para ninguém olhar, para ninguém e um dos testes que ela fazia, você já deu isso? Ela punha o marido do lado de uma bela mulher. Ai do marido! Sim! Quer dizer, não é uma questão dela ser virago, dela ser homossexual e virar, é uma questão de representação. Como o lugar do chefe
e do que tem vários parceiros é o homem, ela veste os maridos da mulher, né? Ela, no fim da vida, cansada, ela faz uma paz com os portugueses, em 1657. E ela morre como Dona Ana de Souza, porque ela já tinha sido batizada em 1622, numa expedição diplomática que ela faz a Luanda, e lá ela tinha sido batizada como Dona Ana de Souza. Ela abandona aquilo, vira essa líder resistente contra os portugueses, e no fim da vida ela reassume a persona Ana de Souza dela. É uma história bárbara. Não há aluno que não vá se interessar, em qualquer nível, porque aí depende do professor contar a história de uma maneira ou de outra. Eu vejo pela carinha de vocês, eu vejo pela aula que eu dou da ginga, porque é bárbaro. Algum livro específico sobre ela? Tem alguns livros não muito bons. Ela aparece em trechos de... O Thornton, por exemplo, tem um livro... Nos livros do Thornton ela aparece. Em português tem um livro chamado Ginga, do Glasgow. Ela tem várias grafias, né? Tem assim, aparece em português com G, aparece com J. Pensar que são línguas que não tinham escrita, portanto, a maneira de escrever essas coisas, os portugueses é que escreveram a partir de sonoridades, aí vem a língua escrita quimbundo, aí tem eles em quimbundo, eles hoje privilegiam esse aqui. E o Z teria som de J, seria tinga, né? Tem alguns artigos meus que estão aí, se você entrar nesse site aqui, eu acho que é capaz de ter alguma coisa online sobre ela. E essa coisa múltipla, que ela é hora uma coisa, hora é outra, é Ana de Souza, é ginga, e uma habilidade política, esse é o meu argumento, ela era uma grande estrategista política. Então isso que você começa a revelar, e se você traz na sala de aula um personagem com essa complexidade, inserido na conjuntura internacional da época, mulher, né? E o que uma... Aí fico até arrepiada. O que uma criança negra, que melhorou bastante da geração de vocês para mim, mas que está crescendo numa sociedade onde black is not beautiful. Padrão de beleza, anúncio de pasta de dente, cinema, telenovela, livro didático, história oficial. E de repente você traz isso para essa classe. Porque para mim, história da África, além de ser um barato, como eu espero ter mostrado para vocês rapidamente essa aula, ela tem uma importância incrível. E a gente não pode jogar fora essa oportunidade, a gente tem que trabalhar direito. Então não pode ensinar mal ou errado, porque é uma chance histórica que o Brasil está tendo, sabe? De mudar a maneira de lidar com o seu passado e de lidar com a sua sociedade, né? Então, por último, para falar rapidamente, abrir a fala para vocês, eu vou introduzir essa região da Zambésia, que é a outra região onde os portugueses tiveram uma presença. Os portugueses tiveram uma presença aqui na Guiné, no Rio Gâmbia, aqui arquipélago do Cabo Verde e na Guiné, tanto que são regiões de língua portuguesa ainda hoje, ou pelo menos língua oficial portuguesa. E aí, aqui onde tem aqueles lançados, aquelas sinharas que eu mencionei para vocês. Em Angola, essas ilhas de portugueses e mestiços cercados de africanos por todos os lados até o final do 19. No 19 já a entrada colonial, apropriação de terra, plantação de café, e aí sim a colonização nos moldes, né, típicos de uma colonização. E aqui na região do Rio Zambésia, que tem essa fonte produtora de ouro, e esses portugueses, quando chegam aqui no início do século XVI, encontram os árabes e os suaílis e populações já em contato com africanos, parceiros dos árabes, fazendo esse negócio continente adentro.
Então, quem entra no continente antes dos portugueses aqui são os árabes. Mas os portugueses, ao chegarem, uma série de alianças com chefes locais, guerras entre esses chefes nas quais os portugueses estão envolvidos, eles ocupam esse território para eles. Então tem aqui algumas localidades, feiras de comércio controladas pelos portugueses, principalmente no século XVII, porque eles perdem muito da presença. No XVIII, essa presença portuguesa recua e vai ficar em Moçambique, na ilha de Moçambique. Isso aqui é ponto de apoio para a Índia, né, antes de mais nada. Mas, claro, tem ouro. E cria-se aí também uma população, como aqui, muito miscigenada, tanto fisicamente quanto culturalmente. Então, portugueses que se casam com filhas de chefes africanos e têm uma descendência, e essa descendência tem um pé em cada mundo. Se for para lidar com elementos africanos, ela lida; se for para lidar com elementos europeus, ela lida. E tem um estado aqui que eles vão identificar como um grande reino, o Monomotapa, que vai ter uma história, é um mini-Congo, né? O sujeito lá, o Mwene Mutapa, o chefe, assume o catolicismo e é um parceiro dos portugueses, mas ele não tem a dimensão local, a importância local que o Mani-Congo tem, por exemplo. Nem ele tem um estado tão estruturado feito o Congo apesar dos portugueses a princípio entenderem que era assim. Então, tem aqui, feito eu mostrei no início da aula, o Roberto da Costa Silva fala num colar de cidades árabes na costa, e uma presença portuguesa mais intensa a partir da ilha de Moçambique. Aqui está Sofala, aqui é o Zambeze. Sena é feira que os portugueses ocupam, Tete é feira que os portugueses ocupam, e isso também só vai voltar a ficar intensamente português no final do 18 e no 19, que eles se rearranjam ali das parcerias e nas alianças e voltam a ter uma influência maior. Essa região, ela é conhecida, que é a atual Zimbábue, né? E que foi Rodésia do Sul e Rodésia do Norte, agora é Zâmbia e Zimbábue. Zimbábue é a Rodésia do Sul. Essa região aqui dessas populações, que são bantus, chonas, carangas, mas de origem bantu, elas são conhecidas como construtoras de grandes amuralhados que se chamam Zimbábues. Essa é a grande, a maior de todas, mas tem centenas desses amuralhados que são pedra sobre pedra, sem argamassa alguma, e cuja função é especulada. Alguns dizem que era centro político, outros dizem que era centro religioso. Os portugueses ouviram já no início do século XVI, 1503 mais ou menos, as notícias dessas muralhas e que já estavam sendo abandonadas e por conta de disputas entre linhagens, provavelmente. Do interior vem o marfim, então tem toda uma conexão desses povos do interior com esse comércio do Índico. Marfim, escravos mais tarde e ouro. Ouro não em grande quantidade, mas um ouro que justifica a presença desses interesses comerciais lá, né? Então, aqui uma cena típica de porto, né? Os navios no fundo, os fardos que chegam no interior carregados por esses africanos que fazem a conexão interior no litoral, e dos navios, ou sejam árabes, sejam portugueses, eles vão embarcar para a Índia ou vêm para mercados do Atlântico. No final do século, são os árabes que comerciam escravos, principalmente. Aí é mais para vocês terem uma ideia, de novo, dessa presença árabe na África, né? Assim como tem no Sahel, nessa costa oriental é muito marcada, muito forte a presença árabe. E, de novo, um islamismo, assim como era o catolicismo no Congo, né? Um islamismo permeado de tradições locais. Se na região Iorubá
tem o complexo dos vuduns ligados aos ancestrais e dos orixás ligados a elementos da natureza e determinados mitos, né, de fundação e linhagens, né, uma coisa meio à la mitologia grega, as famílias e os casamentos. Na região dos bantus, os ancestrais, os mortos, como a gente viu a ginga reverenciando os ossos do Golaband, e os espíritos, os vários espíritos da natureza, que são acessados por práticas de adivinhação, então cestas que contêm coisas que você joga e vê como é que se dispõe, sonhos, e os ancestrais são contactados, além dos sonhos, pela incorporação, né? Então os transes mediúnicos, o lugar dos médiuns, tanto na costa atlântica quanto na costa índica, é central nesses ritos religiosos. Eles incorporam no transe esses ancestrais que se comunicam com os vivos a partir desse especialista incorporado. Não é qualquer um que incorpora, é todo um talento e um treinamento, uma iniciação, né? Diga lá. Então, em termos de equivalências ou de utilidade nas trocas, não era o ouro. Você tinha o sal, você tinha tecidos de rafa, você tinha as conchas, grande variedade de conchas que são usadas como moeda. Então, no geral, o ouro não é o mais desejado em termos de riqueza. Agora, a questão simbólica, aí você lida não só com o ouro, mas com os metais. É a questão do ferreiro. O ferro é mais precioso que o ouro, porque o ferro vai produzir arma de guerra e vai produzir um instrumento de trabalho. Ele é muito mais útil. E aquele que lida com metal, que produz o metal, ele é cercado de interditos e comportamentos religiosos, porque ele tem a capacidade de transformar a natureza. Ele transforma o minério, primeiro ele sabe aonde está, ele localiza, aí, sei lá, rosto, planta que nasce, cor da terra, ele sabe onde tem o minério. Ele sabe recolher o minério e ele sabe transformar esse torrão de terra em metal. Ele aquece, ele faz e isso, e o poder que ele tem de transformar a natureza, conecta ele com o mundo sobrenatural, porque ele se torna um criador. Ele está alterando a ordem natural das coisas. Então, ele é um agente com uma inspiração mais do que humana, né? Então, uma série de interditos e tudo. Não sei especificamente com relação a quem trabalha o ouro, mas eu acho que tem a mesma lógica do ferreiro, porque ele está transformando aquilo, está agindo sobre a natureza, né? Diga lá. A senhora comentou, assim, em relação a essa coisa da assimilação, né, com outras religiões, né? Principalmente o cristianismo, o próprio islamismo. Ele, no caso, essa assimilação, ela descaracteriza a questão da resistência desses povos a essas outras, na situação deles, de conflito e tudo mais. Até porque correntes da antropologia questionam essa coisa até da própria ideia do sincretismo, né? E apresenta como uma ideia de resistência, assimilando para resistir a tentativa de opressão, a prática. Eu acho que a sua pergunta se junta com essa ideia de que existe um puro e que existe um original, né? Que é uma coisa que em análises culturais hoje em dia são mais questionáveis, a gente não procura pureza e originalidade. Eu acho que não, eu acho que a mistura não tem a ver com não estar resistindo, né? Porque você pode incorporar, no caso das religiões afro que são sincréticas, usemos esse termo mais corriqueiro, elas nem por serem sincréticas, elas deixam de ser um espaço de afirmação de alteridade, ou seja, de demarcação de uma identidade que é diferente, né? Isso é uma resistência à opressão, resistência à dominação, resistência mesmo à integração. Então é um jogo, eu não falei em momento nenhum na questão do diálogos e resistências, que na verdade perpassa
está constantemente presente, porque a ideia é que não há justamente nada estático, portanto não há nada puro. As coisas estão sempre em relação e em movimento. E os resultados são sempre resultados de processos circunstanciais que envolvem contextos e indivíduos. Então é diálogo e resistência. É aí que está. Eu acho que para a gente pegar o tema geral, existem coisas que são eminentemente diálogo, existem coisas que são eminentemente de resistência, mas a maioria das coisas, ela é um jogo de o que você quer dialogar e onde você não cede. O que você incorpora e do que você não abre mão. No caso do Islã, há um efeito, você percebeu, há um interesse econômico. Facilita a relação com os comerciantes que vêm do deserto, esses chefes subsaarianos, facilita a relação eles aceitarem a religião que é trazida, que é, assim como os católicos queriam converter, os muçulmanos também buscavam converter. Por outro lado, tem uma coisa de eficácia religiosa. Então, eles às vezes eram convencidos que o Islã era mais eficaz, porque tá vendo, tem que chover, tem que chover, tem que chover. Você está pedindo aí há uma semana, há um mês e não choveu. Eu vim aqui, propus o Alá e choveu. E o cara fala, gente, é mesmo, o Alá está mais eficaz que o meu espírito, então manda o Alá para cá. Então tem uma coisa assim de um certo utilitarismo, mas as religiões os chefes não podem abrir mão da religião tradicional, apesar de serem os chefes que incorporam aspectos do islamismo, porque grande parte do poder político deles é fundamentado nas religiões tradicionais. Aquilo que eu falei de abrir os caminhos para ocupar o território, sabe, lidar com a comunicação entre os mundos. Então ele não pode abrir mão, porque senão ele perde a legitimidade diante de seu povo que não se converteu. Isso eu estou falando do 17 e 18. No 19 começa a mudar, porque a islamização no 19 tem um outro momento e ela se torna mais intensa e atinge todos os níveis da população. Enquanto no 13, 14, 15, 16 ela atinge uma elite que manipula interesseiramente, mas não é assim o racional, porque não é, eu tenho interesse nisso, é a eficácia religiosa, né? Aquilo deu mostras de ser eficaz, portanto eu vou adotar aquilo também, porque eu vou ganhar mais mana, mais força vital, né? Mas em Tombuctu, nessa época, tem a escrita. Eles incorporam a escrita árabe. Então é muito interessante, porque eles pegam o alfabeto árabe. Primeiro que o muçulmano tem que ler o Alcorão no árabe. Então você tem, até no livro, acho que não está na pesca, acho que está assim, tem a criança com a tabuinha. Você tem as escolas corânicas, isso tem desde essa época. A criança com a presença, né, pelo menos a criança de elite, com a presença, juntando com a resposta que eu acabei de dar para ele, né, da importância de incorporar o islamismo pelas relações políticas e comerciais. Aí eles incorporam a escrita, eles passam a fazer contabilidade escrita, o que facilita as negociações. Eles aprendem árabe para ler o Alcorão e eles passam a escrever as suas línguas com caracteres árabes. Então, a partir do 16, a gente tem relatos, crônicas de corte escritas pelos africanos de Tombuctu, de Songhai, em línguas nativas com caracteres árabes. E são muitos desses documentos que se ficou com medo que tivesse queimado lá nas bibliotecas de Tombuctu, mas o pessoal conseguiu tirar a maior parte. Então e isso é documentação ainda muito pouco explorada. Primeiro que está nas famílias, que muito bem não querem pôr nos arquivos para não ficar... Porque isso que aconteceu em Tombuctu agora acontece desde sempre. Vem um de lá, invade, queima tudo, aí muda, aí vem outro de lá, invade, queima tudo. Então você tem documentação escrita tanto em árabe quanto em línguas locais com alfabeto árabe por pensadores africanos. E eles incorporam a escrita. Primeiro árabe, porque são os que têm contato antes, e depois ocidental. Esses reis do Congo estão escrevendo carta em português em 1505, em 1506.
há estudos e há uma vasta documentação, porque no deserto é mais fácil do papel se manter. Não tem traça, não tem umidade. Em Angola, a traça, o bicho, a umidade. Então é difícil um papel ou um pergaminho antigo persistir muito. Mas tem toda uma documentação oficial de chefes dembos. O dembo aqui entre o Dongo e o Congo, né? O Congo está aqui, a Ginga está aqui, Luanda está aqui, os dembos estão aqui, entre Luanda e o Congo. E eles têm uma farta documentação escrita de administração deles. Não tem português no meio. Eles escrevem em português, porque eles sabem português por conta do contato circular com os portugueses, eles sabem escrever, e eles registram seus atos políticos, as suas expedições diplomáticas no papel. Então a gente tem documentação escrita por africanos, que incorporaram, quer dizer, sobre a política deles. Não é a relação com o governador de Luanda, é um com o outro ali. É pouco, mas tem. África a gente não sabe nada. E não é a cor da pele que vai determinar se você sabe ou não sabe sobre África. Porque você não foi ensinado, não tem no livro, você não foi exposto a essa informação. Professora, só tem um jeito da senhora ver as carinhas pretas aqui diante da senhora. Não, a Alice vai mais comprar um livro, cursos ela vai e fazer cursos uma e cursos para nós.